Moisés consentiu com a idolatria? Bom, pessoal, é o seguinte, o professor Sabino fez um vídeo com esse título, muito bom até, né, que leva os cristãos a pensarem, principalmente aqueles cristãos evangélicos, né, que adoram falar que os outros são idólatras, sendo que tem uma passagem assim na Bíblia, né, de uma imagem esculpida, eu já mostrei aqui no canal. E como algumas pessoas perguntaram para mim qual seria o sentido dessa passagem, por que ela está na Bíblia, né, sendo que o judaísmo também é contra a idolatria, eu vou fazer um vídeo aqui sobre essa passagem, onde eu vou mostrar primeiro um midrash dessa passagem, o contexto, por que ela está aqui na Bíblia, e depois eu vou falar da passagem em si, tá bom? Segundo o livro de Números, Moisés fez uma serpente de metal, e todos que olhavam para ela se curavam. Aqui, ó. Números 21:9. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse alguém olhava para a serpente de metal, vivia. Então, os crentes que não gostam de imagens e vivem atacando os católicos vão ter dificuldade de entender por que Moisés fez isso, né? Mas enfim. Primeiro vamos analisar o contexto e depois a passagem em si. Quem conhece o meu canal sabe que aqui no canal eu sempre tento usar um exemplo hipotético para tentar explicar a Bíblia, que fica mais fácil das pessoas entenderem. Então eu criei aqui um exemplo hipotético para explicar para vocês essa passagem. Uma mãe tinha um filho rebelde. Perdoe aqui o errinho de português, tá? Que eu estou com o notebook ainda quebrado. Então às vezes eu cometo um errinho ou outro. O menino só aprontava, quebrava as coisas, ia comer o que não podia, o garoto era danado, tá? Aí essa mãe pegou um chinelo e ela deu umas chineladas no filho. Foi lá, bateu no filho e botou ele de castigo. Aí toda vez que o garoto ia aprontar, essa mãe mostrava o chinelo. Aí o filho rebelde sabia que se ele aprontasse, apanharia. Que nessa imagem aqui, ó. Isso é quase um estereótipo de mãe, né? Toda mãe é assim. Quando o garoto começa a aprontar, a mãe já pega o chinelo. Aí o garoto olha para o chinelo, o objeto que está na mão da mãe, ele já sabe que ali é uma advertência, ó. Se você aprontar, você vai apanhar. Não é assim com toda mãe? Tem até uma música do Agnaldo Raiol e da Ângela Maria antiga, né? Que fala assim: eu me lembro o chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo. Porque a mãe com o chinelo na mão é clássico, é um estereótipo. E é o mesmo que acontece com essa passagem, pessoal. Vamos analisar então o contexto baseado aqui nesse exemplo hipotético. O povo era o garotinho rebelde. O povo se rebelou contra Moisés e contra Deus, ó, no versículo 5. Ó. O povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o povo estava reclamando, ó. É para isso que você tirou a gente do Egito, Moisés, é? Para morrer de fome aqui no deserto? Aí Deus viu que o povo estava reclamando, murmurando, Deus mandou serpentes para castigar o povo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Inclusive aqui é aquele mesmo termo serafim, né? Algumas pessoas pensam que é anjos, né? Que picaram o povo. E morreu muita gente em Israel. Então o povo falou, já que vocês estão se queixando, eu vou mandar serpentes aí no deserto picar vocês. Que nem a mãe que pegou o chinelo, deu umas chineladas no filho. A mesma coisa. O povo se arrepende e Moisés ora pelo povo. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes, esses serafins. Então Moisés orou pelo povo. Aí Deus aceita, né, a oração de Moisés, mas ele pede para Moisés fazer uma serpente para lembrá-los do que eles fizeram e adverti-los de que se eles fizessem de novo, seriam castigados. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs na haste. Então essa serpente de metal que Moisés fez aqui, ó, era para o povo olhar como uma advertência, que nem a mãe com o chinelo na mão. Olha, se vocês continuarem murmurando, eu vou mandar a serpente para vocês. É que nem a mãe que fala assim, por exemplo, para um filho: olha, se você não parar, já sabe, né? Chinelo está na mão. Olha aqui o chinelo. É o mesmo que Moisés falou para o povo: olha aqui a serpente. Simples. Esse é o contexto da passagem, pessoal. Ali não se trata de idolatria, entendeu? Nesse contexto. Porque o povo não estava idolatrando e nem venerando a serpente. O povo tinha que olhar a serpente para se lembrar que se eles aprontassem de novo, eles iam ser castigados. É uma advertência. Pronto, vimos o contexto da serpente. Agora vamos ver sobre a passagem. A Bíblia de Jerusalém comenta que essa passagem está relacionada com as minas de Arabá. Arabá é aqui onde tem uma pinha, aqui na região de Edom, ó. Perto do mar... Não consigo ler ali, perdão. Mas aqui nessa região aqui é onde ficava Arabá, onde o metal já era explorado no século XVIII a.C. e acharam-se em Meneie, que hoje é chamado Tima, diversas pequenas serpentes de cobre, que sem dúvidas eram utilizadas como a de Moisés. Sabe, pedacinhos de cobre esculpido como serpente?
para se proteger contra serpentes venenosas. Essa região mineira de Arabá se encontra no caminho de Cádiz e Acaba. Essa prática de ter encontrado essas serpentinhas de cobre aqui explica o fato da serpente ter originado um culto idólatra, segundo a Bíblia. Talvez fosse uma crendice da época de que a serpente de cobre pudesse proteger. Então, além da serpente de Moisés, era comum nessa região o povo pegar pequenas serpentezinhas de cobre, porque eles deveriam ter a crendice que isso protegia de serpente. Tanto que, segundo a Bíblia, essa serpente de Moisés originou sim um culto idólatra do povo que durou até a época do rei Ezequias. Aqui, ó, ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de Moisés que Moisés fizera. Portanto, até aquele dia, ou seja, o dia do rei Ezequias, os filhos de Israel lhe queimavam incenso. E lhe chamou, que aqui está errada a tradução, que ele chamou, que foi o rei que chamou ela de Neustã. E Neustã é só um pedaço de metal, um pedaço de cobre, nada mais que isso. Tá bom, pessoal? Então tá aí o contexto da serpente de Moisés, tá bom? Quem olhar para a serpente era que nem um filho que olha para o chinelo, é uma advertência. Tá bom? Viram como vocês aprendem mais coisas comigo no meu canal do que em muitas igrejas? Por isso que eu digo, deixa um like aí, colabore, entendeu? Ajude aí que isso ajuda o canal, tá bom? Paz a todos.